que o Franklin Richards é tão poderoso e como ele fez aquilo? Como o quarteto se conecta com Vingadores Doomsday e com Thunderbolt? Tudo isso e muito mais vamos explicar agora. Então, vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Pedro e o que você achou de Quarteto Fantástico? Me conta aqui nos comentários. Sendo bem sincero, eu gostei, eu achei legal, mas eu não amei como eu gostaria. Ah, a culpa é sua porque você foi esperando um filmaço. Pô, rapaziada, não foi, sabe? Eu fui muito otimista, muito animado e apenas um filme legal. Não é ruim, mas também não é um filmaço muito bom, sabe? Pra vocês entenderem o porquê disso tudo e também entenderem o filme, fica claro o aviso de spoilers. A gente começa o filme com o quarteto já estando ativa há mais de 4 anos. Eles já são mega famosos, mega conhecidos e estão se preparando para a chegada do Franklin Richards, até que a surfista prateada aparece e anuncia que o Galactus está chegando. O quarteto vai até o Galactus e tenta negociar. Olha, cara, para a Terra não, deixa a gente em paz. E o Galactus fala, olha, eu consigo poupar o seu planeta, mas em troca eu vou querer o bebê, eu vou querer o Franklin Richards. Ele disse que o Franklin é tão poderoso que pode acabar com a sua forma eterna e aí finalmente ele poderia se aposentar. A Sue e o Reed fizeram vários testes e todos deram que ele é um bebê normal, saudável, tava tudo bem, sem nenhum tipo de anomalia, mas na verdade o bebê é tão poderoso que escondeu que ele tem poderes dos seus pais. Ele, na barriga da Sue, conseguiu manipular os seus poderes para ela e o Reed não saberem que ele tem poderes. Assim, né, para eles não se preocuparem. E ele fazer isso estando na barriga dela já foi um aperitivo. Na verdade, o grande aperitivo do que o Franklin é capaz é o que ele faz no final do filme, mas eu já vou chegar lá. Mas se você não sabe quem é Franklin Richards, ele é simplesmente o personagem mais poderoso da Marvel, inclusive considerando os X-Men. Por vários anos ele foi considerado um mutante nível ômega para vocês verem o nível que ele era. Mas na verdade foi revelado que ele manipulou o seu DNA para parecer que ele tem um gene X. Mas não, ele não tem o gene X e não é um mutante. Ele é tão poderoso assim porque ele é filho do Reed com a Sue e também porque ele herdou um pouquinho da radiação cósmica que deu poderes para os seus pais. Reed e Sue também tem uma filha chamada Valéria. A Valéria não é tão poderosa como o Franklin, mas o seu ponto forte é que ela é mega inteligente, até superando o próprio Reed em alguns momentos. Os principais poderes do Franklin são manipulação de realidade. Ele pode simplesmente alterar as leis da física e mudar a realidade da forma que ele quiser. Criação de universos. Ele tem o poder de criar universos e muitos acham que ele fará isso lá em Guerras Secretas, que foi confirmado que será um reboot da MCU e ele faz isso também nos quadrinhos. Poderes psionicos, como telecinese, telepatia. Criação de campos de força, como a sua mãe. Manipulação temporal. Ele pode simplesmente ir voltar do passado e ir pro futuro e para qualquer tempo que ele quiser. E também ele pode manipular a matéria. O ponto interessante é, ele tem todos esses poderes desde que ele nasceu, mas quando criança, ele não tem total controle sobre seus poderes. Então assim, ele pode fazer as paradas, só que ele não sabe exatamente como fazer, às vezes faz inconscientemente. Aí sim, quando ele cresce, fica adulto, começa a dominar 100%, aí, meus amigos, não tem pra ninguém. E o fato dele agora no MCU ter 4 anos, como vimos no primeiro pós-créditos, meio que ajuda nisso. Porque assim, se fosse o Franklin Richards adulto, simplesmente não teria filme. Ele humilha o Galactus, humilha o Dr. Doom, então ele agora, essa criança, é pra basicamente ter história, sabe? Resumindo tudo, o Franklin Richards é aquele personagem que ele pode fazer o que ele quiser. É literalmente ele só pensar e pronto. Mas, como ele ainda é bebê, criança, ele não consegue fazer tudo isso. E como aqui no presente de Quarteto Fantástico ele ainda era um bebê, e sabendo do seu potencial, o Galactus queria comer ele, pra aí sim, né, tá tudo tranquilo. É claro, o quarteto se recusa a entregar o Franklin, eles conseguem fugir, fogem também da surfista prateada e voltam pra Terra. Aqui na Terra, eles começam a bolar um plano de contenção para o Galactus, já sabendo que o Galactus viria, que não teria como evitar. E essa parte, cara, sendo bem honesto com vocês, eu achei que tem uma barriguinha, achei que ficou um pouco cansativo. Eu entendo que era um momento mais sério, mais urgente, e a trama tinha que dar uma desacelerada, mas não vou mentir, cara. Teve ali alguns momentos que
Eu dei uma bocejada. Se você bocejou me vendo bocejar, me conta aqui nos comentários. No começo do filme, o Reed estava testando um sistema de teletransporte. E sabendo que não teria como que o Galactus viria pra Terra, a ideia dele foi: vou espalhar vários receptores ao redor do mundo, ativar todos ao mesmo tempo, e aí sim transportar a Terra para outro sistema solar bem longe do Galactus. Pois é, quando o plano começou a dar certo, chegou a surfista prateada. Ela foi lá e destruiu todos os receptores ao redor do mundo. E quando ela estava chegando no último, que estava ali na Times Square, apareceu o Johnny Storm. O Johnny Storm ficou ali numa side quest aqui no filme, tentando decifrar algumas mensagens que ele encontrou, né, no mesmo idioma que a surfista prateada fala. Ele conseguiu decifrar, uniu tudo, e quando o surfista chegou, ele mostrou tudo isso ali pra ela. Ele conseguiu resgatar várias mensagens que foram enviadas do único planeta que foi poupado pelo Galactus, que é justamente o planeta da surfista prateada. Nessa hora, até temos um flashback. A gente vê ela como Shalla-Bal, vê a sua filha, vê ela feliz, mas aí o Galactus chegou. Então, sabendo que o planeta seria destruído e que a sua filha consequentemente morreria, ela resolveu se sacrificar. Ela virou o Arauto, virou a surfista prateada e em troca o Galactus poupou seu planeta. O John até fala: olha, da mesma forma que tu se sacrificou para salvar o teu planeta, me leva, deixa eu me sacrificar, mas pelo menos poupa a Terra. Mas essa surfista fala que não tem como, ou Franklin ou a Terra, e depois ela mete o pé. Como o plano A deu errado, vamos para o plano B. O plano B é o seguinte: aproveitando que sobrou um único receptor ali na Times Square, o plano é colocar o Franklin ali no meio, atrair o Galactus até o receptor, e quando o Galactus chegar, ativar a alavanca e jogar o Galactus lá pra longe, onde iria, né, o planeta Terra. Eu sei que tinha que ter atenção, o climinha ali no meio, mas, pô, esse plano B do Reed é muito mais inteligente e faz muito mais sentido do que o plano A, sabe? Enfim. Pra colocar o plano em prática, já sabendo que Nova York inteira seria destruída, eles chamam o Homem-Topeira, que comandava ali o subterrâneo. Então eles evacuam Nova York, levam todo mundo, literalmente todo mundo, para o subterrâneo, e aí só ficam esperando o Galactus chegar. E esse lance deles evacuarem Nova York para destruírem a cidade na batalha final, eu achei uma decisão inteligente, porque aí nessa batalha final ninguém morreria, sabe? Beleza, você não morreu, mas perdeu a sua casa. Mas pelo menos não morreu, sabe? Só que não ter ninguém em Nova York, ser só o quarteto contra o Galactus no meio de vários prédios, meio que tirou muito peso da destruição, sabe? Eu acho que seria muito interessante, mas no final de tipo assim, pô, cara, eu perdi a minha casa, tipo, pelo menos tô vivo, vai fazer uma piadinha, um trocadilho, aí seria maneiro. Mas como não teve isso, eu fiquei naquela, tipo, olha, é uma coisa boa, mas tem um porém. Eles colocam o Franklin ali no meio do receptor, tiram ele no último minuto, quando o Galactus ia dar o último passo, mas como o Galactus não é burro, ele percebe que era uma arapuca, sabe? Aí fica num vai e vem, e quando o Galactus consegue pegar o Franklin pra, né, fazer o seu almoço, a Sue entra no modo mãe super protetora, usa todos os seus poderes para empurrar o Galactus até o portal, vai até o limite. Essa cena é muito foda. E quando consegue finalmente mandar o Galactus pro portal, o Reed salva o Franklin no último minuto. Só que faltavam 10 segundos pro portal se fechar. Então nos últimos segundos ali, o Galactus conseguiu sair do portal. E aí que vem a surfista prateada. Ela chega chegando e se sacrifica para mandar o Galactus para muito longe. Ela se sacrifica assim como o surfista faz no filme de 2007. Lá a gente não teve uma continuação, mas eu acho que a surfista e esse Galactus vão voltar eventualmente no MCU. E eu espero que tudo isso tenha uma consequência até para continuar a trama dos dois, que eu particularmente achei interessante. Falando em consequências, por ter dado o seu máximo ali na batalha, por ter usado tudo que ela tinha, ido até o limite, a Sue Storm acabou morrendo. Ela realmente morre. Não é, desmaiei. Não, ela realmente morre. E quando isso acontece, o Franklin sente isso. Ele entra em pânico, começa a chorar, o Reed pega ele e coloca ele em cima da sua mãe. Então ele toca as mãos nela e bum! Traz ela de volta à vida. E não foi ela apagou, desmaiou, mas acordou. Não! A Sue Storm realmente morreu e o Franklin Reed, de alguns meses, trouxe ela de volta à vida. Ele usou seu poder de manipular a matéria
para trazer a sua mãe de volta à vida, e ele fez isso sendo um bebê. E detalhe, pelo que eu entendi da cena, ele fez isso conscientemente. Ele fez isso sabendo que a sua mãe morreu e sabendo que a traria de volta. Eu pareço empolgado, mas eu não gostei disso. Beleza, cara, é o personagem mais poderoso da Marvel. Ele tem esse poder de trazer uma pessoa de volta à vida. Mas isso é um perigo, galera. E isso é um recurso narrativo que eu achei muito forçado. Porque, mas a Sue morreu, ele tinha que trazer a mãe de volta. Pô, mas essa morte dela não teve nenhum peso. Porque eles tinham confirmado o quarteto no MCU lá em Thunderbolts, confirmaram o quarteto, né, lá no Vingadores Doomsday meses antes, então todo mundo sabia que a Sue não morreria, sabe? Então ver todo esse draminha aqui no final, eu achei meio forçado. Fora que isso cria um precedente muito perigoso. Olha, temos um personagem que é tão poderoso, que é tão overpower, que ele pode trazer pessoas de volta à vida. Sim, isso é realmente um poder dele, ele realmente pode fazer isso. Mas se ele fez isso aqui, em Quarteto Fantástico, imagina só como não pode ser em Vingadores. Vamos supor, o Bucky morreu. Mas não morreu não, pô. Pega aqui o Franklin. Franklin! Olha, o Bucky voltou. Entendeu o que isso causa, sabe? Eu preferiria que eles tivessem guardado isso para um momento muito chave em Vingadores ou Doomsday, Guerras Secretas, para ter aquele momento uau, do que terem usado agora, sabe? Mas eles fizeram isso para poder testar os poderes do Franklin, para mostrar o quão ele é poderoso. Pô, daria pra fazer isso de uma outra maneira. Daria pra, por exemplo, o próprio Franklin ali nas mãos do Galactus já bum, e mandar o Galactus pra longe. Só nessa cena, a gente já teria uma noção do quão bicho é poderoso, sabe? Eu espero que em Vingadores eles façam o que eles fizeram com o Sentinela e o Vazio. Que é o seguinte, temos um personagem que é tão apelão, que é tão poderoso, que temos que dar uma limitação, senão simplesmente não tem filme, não tem história. E esse é o caso do Franklin Richards. Tipo, ele ser criança, ele não consegue usar 100%, não consegue usar muito bem os seus poderes. Beleza, é uma desculpa, sabe? Mas ele conscientemente usou seus poderes para trazer sua mãe de volta. E isso foi apresentado aqui porque vai acontecer de novo nos próximos Vingadores. E eu só espero que seja com uma vez só, com um personagem-chave, pra não ficar repetitivo e não ficar sem graça, sabe? Voltando aqui, o negócio é o seguinte. Quando o Franklin traz a Sue de volta à vida, eles ficam de boa, comemoram, a galera lá no subterrâneo também comemora, e temos ali um salto temporal de alguns dias. Agora eu não tô lembrando se é uma semana ou se é um mês, mas temos ali um salto temporal. Quando o quarteto tá ali indo comemorar o seu 5º ano como quarteto, né, o aniversário de 5 anos, na hora que eles iriam pro programa, eles recebem um aviso de emergência e vão salvar o dia. E cara, essa cena deles saindo de última hora no carrinho e indo salvar o dia me lembrou muito o final de Os Incríveis 2, cara, é igualzinho. Tem ali 5 personagens também dentro do carro, se arrumando ali de última hora, na pressa, pra ir salvar o dia. Esse filme, cara, é muito parecido com Os Incríveis, mas esse final é uma clara referência. O filme acaba assim, com eles indo salvar o dia. E agora temos a primeira cena pós-créditos. Antes de tudo, a cena pós-créditos se passa 4 anos após o final do filme. Então, olha só, o quarteto começa o filme ali com 4 anos como quarteto. Durante o filme, temos ali o desenvolvimento e se passa 1 ano. Mas agora, com um salto temporal, a história vai para 9 anos. Ou seja, eles já estão há 9 anos como Quarteto Fantástico. Então Reed, Ben, Sue e Johnny já sabem controlar muito melhor os seus poderes, já estão no nível mais avançado, já estão dominando. Então a versão do quarteto que veremos lá em Vingadores Doomsday pode ser, né, se eles desenvolverem os poderes ao longo dos anos, pode ser uma versão até mais poderosa do que vemos aqui no filme deles. Na cena, vimos Sue e o Franklin ali brincando, o Franklin já mais velho, com 4 anos, lourinho, com uma fofura, e quando ela sai pra pegar um livro pra ler pra ele, aparece o Dr. Doom. O Dr. Doom aparece do nada e aparece ali brincando com o Frank Richards. E detalhe, o Franklin tá com as mãos no rosto do Dr. Doom. Então o Franklin tá ali analisando, o Dr. Doom provavelmente chegou ali pra dar um hahaha, só, tudo bem. Mas na verdade, a gente sabe que, né, ele é um canalha. Então vamos lá. Por essa cena pós-créditos, o Dr. Doom vai querer usar o Franklin assim como o Galactus quis usar. Só que o Dr. Doom não vai querer comer como o Galactus queria. Mas ele vai querer o Franklin para usar os seus poderes, usar tudo que ele tem e conseguir, né, realizar o seu plano. Agora, qual é o plano dele? Só em Vingadores a gente vai saber. Na cena, a gente vê ali a Sue fazendo a magia, se preparando para usar os seus poderes, mas a gente não vê ela usando de fato. Então, o que eu acho que vai acontecer é que Good Dinar, eu acho que ela vai ver que é do mal, né, porque vai ver a cara, Robert Downey Jr., quem é tu, moleque?
a Robert Downey Jr. vai meter o pé com o Franklin, vai realmente sequestrar o Franklin e a Sue sozinha não vai conseguir fazer muita coisa. Mas uma coisa curiosa é que o Kevin Feige disse em entrevista que veremos alguns personagens da Marvel na cozinha ali do Quarteto Fantástico. Essa mesma cozinha que vimos aqui no filme. Então, eu pensei aqui, não vi vazamento, tô totalmente por fora. Acabei de imaginar que o negócio é o seguinte: alguns heróis da MCU vão estar rastreando o Dr. Doom, vão localizá-lo no universo do Quarteto Fantástico, vão até esse universo, eles podem fazer isso, qualquer coisa aqui, ó, América Chaves, abre o portal que a gente chega lá, então eles vão até o universo do Quarteto Fantástico e vão chegar logo após o Doom meter o pré com o Franklin. Então eles vão chegar lá, vão ver a Sue desesperada e vão explicar pra ela o que aconteceu e o que tá acontecendo. E como os Thunderbolts ficaram surpresos vendo a nave do quarteto, não sabem quem é esse grupo, eu não acho que são eles que vão, né, até ali a cozinha, até o universo do Quarteto Fantástico. Deve ser ou os Vingadores do Sam, ou até um outro grupo que a gente ainda não sabe. Mas vai ter algum herói e eu acho que vai se conectar aqui com essa cena. Já que depois, né, eles vão pro MCU e vai ter toda a trama do filme. Então eu acho que vai ser isso. Alguns heróis da MCU vão rastrear o Doom até o universo do quarteto. Lá, o Dr. Doom vai sequestrar o Franklin e vai meter o pé. E logo depois vão chegar os heróis. Eles vão conversar com a Sue, com um Quarteto Fantástico, vão explicar tudo. E vai todo mundo junto pro universo da MCU. E aí vai ser a cena, né, que a gente viu lá em Thunderbolts. Eles vão se unir, planejar e bolar um plano pra conseguir deter o Doom e, né, resgatar o Franklin. Agora, indo pra segunda cena pós-créditos, ela é um pouco mais simples. É simplesmente um desenho do Quarteto Fantástico. O desenho que fez eles serem conhecidos mundialmente, que venderam bonecos, cereais e assim por diante. No geral, é isso sobre o Quarteto Fantástico, tá? Eu achei o mesmo nível de Thunderbolts. É legal, mas eu não achei excelente, filmaço. É ali um nota 7 e, felizmente, é bem melhor do que o Capitão América 4. E o que você achou? Qual é o seu top 3 filmes da MCU aqui nesse ano? Me conta aqui nos comentários. Porque eu sei que é da rival, mas outro filme muito bom, convenhamos, somos sinceros, é aqui Superman. E aqui eu comento tudo sobre o filme, comentando com spoilers. Então, se você já viu, clica aqui nesse vídeo que eu tô te esperando.